O Grêmio ganhou mais uma no Gauchão e segue 100% na temporada, mas eu não tô totalmente feliz. Fim de jogo no Alfredo Jaconi, Juventude 2, Grêmio 3. Mais uma vitória do Grêmio, né? Uma campanha expressiva, uma arrancada histórica até no Campeonato Gaúcho. O Grêmio ganha mais uma e segue líder isolado com 100% de vitórias. Mas vamos lá, né? Eu passei pano para um monte de situação aí que a gente viu nos últimos jogos, né? Não é que eu passei pano, eu contextualizei. Eu acho que a gente tem que entender que tem os fatores ritmo de jogo, o fator entrosamento, tem alguns fatores aí na mesa que a gente tem que entender. Tem um fator também que geralmente os times do interior fazem uma Copa do Mundo, né, estão mais concentrados, mais comendo grama, e o Grêmio no Gauchão joga meio que para fazer uma pré-temporada, para entender, né, algumas mecânicas, algum mecanismo do time, as peças e tal. Então também tem esse fator aí anímico que faz a diferença. Mas hoje, estranhamente, eu sei, eu sou estranho. Hoje, estranhamente, o Grêmio pegou, tirando o Grenal, é claro, o Grêmio pegou talvez aquele adversário do interior que seja o mais difícil de todo o campeonato, e talvez esse seja o vídeo em que eu vou mais criticar e menos passar pano. Na verdade, foi um dos jogos, talvez o jogo que mais me preocupou do Grêmio, assim, sabe? E eu lembro que uma época eu tinha uma ideia de fazer uma espécie de editoria aqui no canal, que seria eu olhar para algumas situações e explorar dois lados da mesma situação, assim, sabe? Tipo assim, eu ia fazer por exemplo, um vídeo criticando o Renato, dizendo que é um dos piores treinadores do Brasil e dando um monte de argumento real, assim, né? Coisas que realmente dá para se dizer do Renato. E depois, na segunda metade do vídeo, sei lá, eu ia colocar um bonezinho, ia mudar sutilmente a minha caracterização e falar que o Renato é o melhor técnico do mundo e defender o Renato também utilizando de argumentos reais, assim, ou enfim, né, válidos num contexto do futebol. Esse vídeo é quase isso, tá? Esse vídeo é quase isso, porque eu acho que a gente consegue ainda ver dois lados da moeda. Mas só não é exatamente isso, porque eu acho que o teor desse vídeo ainda vai acabar sendo mais negativo. Eu não vou fazer aqui um meio a meio, de olhar os dois lados da moeda, de olhar o copo meio cheio, meio vazio. Na minha opinião, ou talvez melhor dizendo, na minha sensação sobre o jogo do Grêmio de hoje, embora tenha vencido, foi mais negativa do que positiva. E eu já começo dizendo que eu discordo da grande maioria das pessoas, talvez discorde de você que está aí assistindo, pode me xingar nos comentários. Eu discordo da maioria dos torcedores e até mesmo dos jornalistas, né? Quando acabou o jogo eu liguei rapidamente na Rádio Gaúcha ali, não sei se foi o Léo Oliveira, algum comentarista da Gaúcha disse: foi preocupante o segundo tempo do Grêmio, depois de um primeiro tempo avassalador, um primeiro tempo em que o Grêmio fez e aconteceu, e pintou e bordou. Eu já discordo um pouco desse primeiro tempo que muita gente viu, os torcedores também ali sendo entrevistados na saída do estádio. Cara, eu acho que tudo tem contexto, sabe? É óbvio que foi positiva a arrancada, não, foi positivo o início de jogo do Grêmio, melhor dizendo, já arrancando com 3 gols né, e meio que acabando com o jogo de uma forma um tanto rápida. Na verdade foram 2 gols, né, bem rápidos assim, depois ainda faz o terceiro. Só que tudo tem contexto e o Grêmio não fez um primeiro tempo primoroso, desculpa, o Grêmio não fez. Eu até acho que dá para se dizer que o Grêmio começou, sei lá, uns 10 minutos de jogo com algum ímpeto. E quando eu falo em ímpeto, não é só de ataque. Às vezes é um ímpeto de marcar alto, de morder, de estar interessado no jogo, de estar se impondo de alguma forma no jogo. Né? A gente viu alguns jogos do Grêmio até que não foram placares tão elásticos, mas que o Grêmio montou acampamento dentro do campo do adversário, que era jogo de ataque contra a defesa. Hoje não foi isso. Hoje o Grêmio mostrou muita fraqueza. Hoje, contra um time que até ontem estava na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Um time que tem uma
questão financeira muito maior do que a maioria dos times do interior, um time que é um patamar um pouco diferente, o Grêmio já se atrapalhou. Essa é a verdade. O Grêmio já sentiu problemas defensivos. O Grêmio já perdeu o meio de campo em alguns momentos do jogo, em vários momentos do jogo. E eu não acho, voltando ao que eu estava dizendo, que foi avassalador o primeiro tempo. Eu acho que foram avassaladores os gols que o Grêmio fez. Mas assim, vamos relembrar aqui, né? O primeiro gol, que foi rapidíssimo, acho que aos 7 minutos de jogo, alguma coisa assim. O primeiro gol, eu não me lembro quem tenta cruzar, tenta chutar pro gol, o chute sai tão errado que vira um cruzamento, aí o Bitelo pega o meio no susto, né? Porque era para ser um chute, virou um cruzamento, a bola meio que chega nele muito forte, ele tenta dominar, e esse domínio dele errado, porque a bola respinga, né? Esse domínio dele errado vira um chute sem querer também que vira gol, sabe? Foi exatamente isso que aconteceu no primeiro gol. Eu sempre falo que não existe placar injusto, né? Ah, não foi justo, porque futebol não tem essa, futebol não é patinação no gelo ou nado sincronizado, não tem nota. Se tu atacou o jogo inteiro e não fez nenhum gol, o adversário atacou uma vez só e fez um gol, foi justo 1-0 deles. Né? Eu sempre tenho essa tesezinha, mas hoje eu meio que discordo da minha tese. Hoje talvez seja a exceção que comprova a regra. Hoje foi injusto, cara. Porque não foi que o Grêmio atacou o tempo inteiro e não fez, e não sei o que. Não, cara, o Grêmio, os caras tentaram fazer uma coisa, a bola respingou, bateu, errou, o erro virou acerto sem querer e deu gol, sabe? Aí o segundo gol até teve mérito do Grêmio, obviamente, uma jogada ensaiada, até uma coisa que foi interessante ali na hora de ter visto, mas daí o Suárez pega a mão na bola, ela desvia em alguém, aí sobra pro Bruno Alves, sabe? Também foi uma coisa assim meio, tá, beleza, sabe? Entende? Assim, na verdade, os 3 gols não foram grande coisa do Grêmio, foram tudo um pouco com algum viés de sorte, sabe? Então, eu não vi todo esse bombardeio para cima do goleiro do Juventude, não vi ataque contra defesa, não vi pressão, não vi domínio do jogo. Às vezes não precisa nem massacrar ali chutando e tal, mas às vezes é um domínio do jogo. Posse de bola, meio de campo, amorcega o jogo. Não! O Grêmio, quando abriu o resultado, meio que parou de jogar, o Juventude resolveu jogar. E aí que entra a minha preocupação. O Grêmio não conseguiu frear o ímpeto do Juventude e falar, tá, entendemos, a gente dormiu no ponto aqui, mas agora acabou a brincadeira. O Grêmio não conseguiu fazer isso. Essa foi a luz amarela que me acendeu. Porque eu tava dizendo, né, que tudo tem 2 lados, que dava pra fazer, o Grêmio foi mal, mas por outro lado, abriu 3-0, é natural que os jogadores se acomodem e não sei o que, tem vários fatores. E essa análise ela é válida. E é possível alguém dizer isso, é possível alguém amenizar a atuação ruim do Grêmio, dizendo essa obviedade, né? Que, cara, todo time que abre 3-0 dá uma relaxada, o outro time, ainda mais em casa, se morde, vem pra cima. Isso é normal, isso não foi do jogo de hoje. Só que em isso acontecendo, chega um momento que o Grêmio tinha que dizer, não, tá. Então tá, os caras voltaram, principalmente quando fizeram 3-2. Na verdade, até quando fizeram 3-1 já. Antes que fique perigoso, dava para ter acordado de vez, né? Mal comparando o Real Madrid contra o... Como é que é o nome? Al Hilal foi o do Flamengo, né? Al Ahly, sei lá, um desses times aí da semifinal do Mundial. Né? O jogo chegou a encrespar, se eu não me engano ficou 2-1, e os caras chegaram uma, chegaram duas, daqui a pouco o Real Madrid falou, tá, chega. 3-1, 4-1, acabou o jogo. Sabe? Mal comparando, talvez o Grêmio tenha não tentado de alguma forma neutralizar essa situação e não conseguiu. Ninguém continua dormindo depois que tá 3-2 já, fora de casa, os caras chegando a todo momento. E ainda tiveram outras chances, poderiam ter empatado tranquilamente, sabe? Não, pra mim ali foi uma impotência do Grêmio. Foi talvez um Renato que mexeu mal, talvez os jogadores que estavam também batendo um pouco de cabeça em campo, algumas peças que, né, individualidades que não corresponderam. Então a coisa não estava legal. Não estava legal. Mesmo no primeiro tempo, esse avassalador do Grêmio de 3-0, cara, vamos analisar, o Suárez passou fome. O Suárez chegou no banco de reservas depois, ali no segundo tempo, e pediu um iFood, pediu um X. O Suárez passou fome a noite inteira. Sabe, o coitado não tinha o que fazer, se ele quisesse criar alguma coisa, ele tinha que vir lá no meio de campo, buscar a bola e tentar, fazer uma mágica, porque não rolava, cara. Sabe? Então, assim,
né, sendo um pouco incoerente, como eu sempre sou, incoerente, foi isso mesmo que você ouviu, o adversário mais difícil do interior, em tese, né, foi o jogo que mais me preocupou. Porque, cara, nosso ano vai ser daí pra cima. Vai ser daí pra cima. Eu sei que tem entrosamento, tem ritmo de jogo, tem um monte de coisa, mas pro Juventude também tem em algum nível, né? E os adversários que a gente vai pegar durante o ano são melhores que o Juventude na sua grande maioria. São melhores que o Juventude, né? O Juventude é muito mais parâmetro do que o Esportivo, que o São José, até que o Brasil de Pelotas hoje em dia, né? Cara, que o Aimoré. O Juventude é muito mais parâmetro e ainda assim é um parâmetro baixo. E quando o Grêmio precisou retomar as rédeas do jogo, não conseguiu. Não conseguiu e isso me deixou um pouco preocupado. Algumas peças, eu acho que a coisa passa muito pelo meio de campo, né? Enfim, não é que eu ache, é uma obviedade também do futebol isso. Eu acho que o nosso meio não se acertou hoje muito em nenhuma formatação. E acho principalmente, e aí para não dizer que não falei de flores, né? Para não dizer que não falei de algo positivo aqui, acho que principalmente o Grêmio sentiu a saída do Bitelo, né? Que acho que ele sentiu ali uma lesãozinha, um desconforto, espero que não seja nada grave. Mas o Bitelo foi bem, cara. Embora eu acho que o meio de campo do Grêmio bateu cabeça quase que os 90 minutos inteiros, eu acho que o Bitelo foi bem. Participou dos gols, estava ligado, estava ativo, estava proativo, estava, né, tava mostrando qualidade. Mostrando qualidade. O Bitelo, eu acho que ainda os gringos vão se soltar mais. O Carbacho hoje fez uma boa jogada ali, outra aqui. O Cristaldo hoje já se apagou um pouquinho de novo, mas a gente sabe que ele pode ter potencial também. A gente vai ainda observar, tá? Mas mesmo que esses caras comecem a vingar, a não ser que, né, meu Deus, o Cristaldo, seleção argentina e o Carbacho, né, fique na mira do Real Madrid. A não ser que coisas grandes aconteçam com esses dois caras, cara. Eu acho muito difícil o Bitelo sair desse time. Eu acho muito difícil. E para falar de espinhos agora, já que eu falei das flores, né? Cara, e o Renato também não ajudou muito hoje, né? Ele insiste com o Thiago Santos. O Vichaçante era um cara que tinha agradado naquele sofrido 2022 do Grêmio, um dos poucos que se salvaram ali. E eu não tô entendendo esse arquivamento, não sei. O Grêmio tinha que ser transparente. Olha, tá, não, a gente quer vender ele, ou tem uma proposta para ele que tá em andamento, então a gente nem tá usando mais. Cara, só se tiver uma explicação assim, porque... E mesmo assim, nem sei se é uma boa ideia, tá? Negociar o Vichaçante. A não ser que eles também estejam mirando outros estrangeiros aí para contratar, sei lá. Tem que ter uma explicação. Porque não faz sentido, cara. Não faz sentido. E eu mesmo já falei em outro vídeo que eu acho... eu não sei se eu acho da minha cabeça ou se eu já ouvi o Renato falando isso. É possível que eu já tenha ouvido. Mas eu acho muito fortemente que o Renato... vê no Thiago Santos um jogador, ou até um dirigente pode ter falado isso um dia, tá? Não sei. Mas que o Renato vê no Thiago Santos um jogador de característica ímpar, né? Tipo assim, não no sentido de ser primoroso, estupendo, mas de ser único. O único cara com aquele perfil, né? Mais um volantão ali, mais força física e mais cão de guarda, aquela coisa meio antiga até. E talvez ele coloque o Thiago Santos, sobretudo em finais de jogos em que o Grêmio já tá ganhando, para dar uma segurada, para resguardar e tal. Mas, cara, a melhor defesa é o ataque, às vezes, sabe? Tu quer segurar o resultado, fica com a bola, vai para cima dos caras, não sai do campo dos caras, pronto, não vamos ser ameaçados, sabe? E o Thiago Santos, por mais que até possa ter essa característica que mais ninguém tem, é um cara que não acrescenta, sabe? Aí a gente fala assim, não, tem um jogador que tem uma característica que ninguém mais tem. Ele joga com as chuteiras desamarradas. Tá, cara, isso ajuda em alguma coisa? Não. Então não interessa se ele tem uma característica que ninguém mais tem. Isso é uma premissa falsa, uma falácia. Dizer que ele é importante ou que ele deve ser utilizado porque ele tem uma característica que ninguém mais tem. Sabe? Então tem algumas coisinhas do Renato que eu acho que hoje também não encaixaram, incomodaram. E nesse combo aí de preocupaçõezinhas aqui ou ali, o Grêmio faz um jogo um pouco preocupante, na minha opinião, e com uma vitória apertada que correu muitos riscos, né, de virar empate e talvez até virada, dependendo de uma sorte a menos aqui ou ali, sabe-se lá o que tinha acontecido com esse jogo. Mas é isso, também não acho, tá, que é uma
Até porque eu não seria louco de fazer uma terra arrasada depois de uma vitória, né? Por pior que seja o contexto de uma vitória, ela é uma vitória. Isso tem que ser também celebrado. O Grêmio está com uma campanha extraordinária no Gauchão. Mas o meu discurso aqui, quero deixar claro que não é nem perto de uma terra arrasada, não, nem caminha para esse lado. Eu acho que é no máximo luzes amarelas de atenção que se acendem, sabe? E eu acho que o Gauchão serve um pouco para isso também. O Gauchão serve um pouco para isso também, para ver as fragilidades, os buracos, os erros. Eu confesso que eu não gosto muito quando sai gol cedo nos jogos do Grêmio em Gauchão, muito menos quando o Grêmio toma, mas até mesmo quando faz. Porque eu acho que muda o jogo, muda o contexto, né? É uma coisa um pouco atípica, que às vezes transforma a coisa, desestabiliza o adversário, ou tem que abrir muito o adversário. Eu gosto de pelo menos ver uma meia horinha assim, de jogo 0-0, para ver o que está acontecendo, o que o Grêmio está propondo, qual é a postura, qual é a movimentação. Sabe, depois já dá uma bagunçada, já dá uma mexida, a coisa já muda de figura, assim. E de certa forma aconteceu isso hoje, então também a gente fica meio às escuras nesse sentido, sabe? Mas acho que vale aí acender esse sinal amarelo aí para atentar a alguns problemas que o time enfrentou hoje. Porém, seguimos líderes, seguimos 100% e essa é a boa notícia. Vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.